Né? O Salles, produtor de cinema. É um luxo, né, Salles? Isso no seu currículo. Seja bem-vindo. Parabéns desde já por essa grande realização que é o Mãe Bonifácio. Bom dia. Ô Marlene, obrigado, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, e ainda mais de falar de cultura e falar da minha grande paixão, que é cinema. Momento Sim. especial. Fala produtor de cinema mesmo, é isso? Na verdade, eu sou o é? diretor de cinema. Diretor. O produtor, aí tem o produtor, mas tem o cargo de produtor no cinema. Sim, dentro dessa profissão tem esse cargo também. E o Mãe Bonifácio? O Mãe Bonifácio já estreou na capital com muito sucesso, né, Salles? Pois é, a gente esteve aqui falando do início das gravações, né? Que foi, a gente teve. Eu sempre agradeço o espaço que vocês me dão, essa valorização para a cultura do sorriso é muito importante. E a gente fez a estreia em Cuiabá, porque assim, a gente entende que o Cine Teatro, onde foi a estreia do filme, é algo muito simbólico para o cinema de Mato Grosso. E Cuiabá é a casa da Mãe Bonifácio, né? Então a gente fez a estreia lá. E a gente foi surpreendido por um público que a gente realmente não estava esperando, né? Porque a expectativa do Cine Teatro Cuiabá é 500 pessoas, no máximo 700, né? E geralmente é o padrão quando há uma estreia, de idade de 500, 600 pessoas. E a gente tinha na porta mais de 4.200 pessoas lá. Esperando então, para entrar, que legal. Deu confusão. Nossa. As pessoas saíram chateadas com a gente, porque não conseguiram todos, tivemos que fazer né? sessão extra, saímos lá mais de 00:30. E mesmo assim não conseguimos atender todo mundo. Então, assim, foi um sucesso muito bacana. Foi estrondoso. Não só na expectativa de ver o filme, mas também pós o filme, né? A gente viu pessoas emocionadas ao assistir o filme, assim, com a história, com esse reconhecimento. E a gente ouvia muito a palavra de agradecimento da população. Muito obrigado, você conseguiu entregar o que a gente há muito tempo estava esperando. Então, a gente foi muito feliz na estreia. E a gente agora espera repetir esse sucesso aqui em Sorriso. A gente sabe que é um público diferente, né? Porque Cuiabá, eles vivem essa história. Mãe Bonifácio é cuiabana. É cuiabana, né? Um documento comprova que ela nasceu em Cuiabá. Tem um parque em homenagem a ela, o maior parque de Cuiabá em homenagem a ela. Então, assim, existe todo um contexto dentro de Cuiabá. Mas a gente gostaria muito que o público de Sorriso também pudesse conhecer essa história. Abraçar a causa, estreia aqui amanhã, gratuita, inclusive, né, Salles? Entrada franca no centro de eventos ali de José Riede, no Auditório Farroupilha. A gente vai fazer a estreia. Começa o cerimonial a partir das 19 horas e a previsão do filme ser exibido neste sábado a partir das 19h30. Perfeito. Não paga nada para poder participar. A gente pede só que as pessoas cheguem cedo porque a procura tá bem interessante. Tanto é que o pessoal sugeriu para a gente fazer uma sessão no domingo às 18 horas, da mesmo formato, né? Um pouco mais cedo no domingo. No sábado às 19h30, no domingo às 18, para que a gente possa atender. Porque assim, a gente tem uma equipe aqui em Sorriso, cerca de 80 pessoas, né? Então essas pessoas, eles têm parentes, têm amigos, eles querem levar para se ver na tela, né? Todo mundo quer. A gente espera que vá bastante gente. Do filme em si tem pessoas de Sorriso, então, participando, que serão vistas na tela. Tem bastante gente, atores aqui da cidade, não só atores, como equipe técnica também. A gente fez essa mescla, né? Porque a gente acha muito interessante, não fazia nenhum sentido de fazer um filme aqui em Sorriso e deixar os nossos atores, né? Os nossos talentos aqui sem participar de um filme desse. E o Salles viu o filme e o que sentiu? Ficou satisfeito com o seu resultado aí ou não? São duas sensações, Marlene, porque, gente, uma coisa é quando você assiste um filme em casa, no computador, você rever. Outra coisa é você assistir o filme vendo a reação do público, né? E no som do cinema, isso faz toda a diferença. É muito bacana porque tem cenas porque eu particularmente eu assisti e ela tinha essa questão de provocar o riso, né? Porque o filme tem isso, né? Ele é sério, ele é triste, E para mim, tem pontos que a gente achava que não ia funcionar e o público ria. Então, eu falei, por que eles estão rindo neste momento? Então, assim, é interessante ver. É que tu já visse um monte de vezes, é diferente, né? Mas é muito bacana ver a reação do público. E também é interessante ver o público se emocionando com aquela cena. E aí também você acerta quando a gente pensa assim, essa cena eu quero que o público se emocione, né? E aí você vê isso. E eu percebi isso, principalmente quando foi feito para o público de Cuiabá, que entende muito essa questão das referências de Mãe Bonifácio, né? Eu fiquei bem animado, porque são duas percepções completamente diferentes, né? E a Zezé, como sempre, impecável. Nossa, a Zezé, a gente tava com tudo certo, a gente estava com passagem comprada para ela ir para Cuiabá. Na estreia. A emissora que ela estava trabalhando, infelizmente, não liberou, porque ela fechou um contrato de 8 meses, né? Com a novela. E não foi possível ela estar em Cuiabá e também não vai ser possível ela estar em Sorriso. E ela estava com muita vontade de ver, tanto que ela pediu para que fosse gravado um áudio, ela falando com o público lá de Cuiabá, falando, olha,
mandou uma mensagem muito bonita e a gente exibiu no início antes da sessão e o público ficou louco, né? Porque tava muita expectativa de ver a Zezé no filme. Imagino. E eles viram só o trailer até então, a gente depois vai tentar fazer uma sessão para ela, né? E eles gostaram muito do que viu, e falou, nossa, que emocionante, né? Um filme que traz essa emoção, essa sensação. E ela fez um texto maravilhoso em defesa ao filme, né? Ela postou na rede social dela. E foi muito lindo ver a percepção dela sobre o filme, sobre o que a gente queria entregar para a personagem. Ela entendeu também. Então foi uma honra ter Zezé. E vindo do alto da experiência dessa atriz, né? Gente, são 61 anos de carreira, né? Pois é, mais de 80 de idade, 60. 81 anos, 61 anos de carreira. Então a Zezé, ela tem mais se for somar, mais de 60 filmes no currículo. Ela sabe do que está falando, ela né? sabe. E aí vê um filme que ela fala assim, ela sempre destaca o nosso filme que ela fala, eu sempre fiz personagem submisso. Nós temos entrevista dela falando sobre isso. Né? Coadjuvante, né? Ou sempre serviçal, ou sempre ela colocar nessa situação. Aí você me colocou numa situação que a gente sempre defendeu, né? De mulher empoderada, a mulher rainha forte, do pedaço, uma mulher né? que tem uma personalidade respeitada. Então é muito bacana. Ela traz o filme, ela destaca o filme de todas essas produções que ela até como essa referência muito bacana, né? Sabe, assim, ver que há essa valorização da mulher, né? Se sentiu honrada, né? E eu fiquei muito feliz por isso, porque era o que a gente tinha pensado mesmo. A gente tratou a personagem com muito respeito, sabe? Porque a gente precisa contar essa história também de uma forma bem respeitosa, que foi Mãe Bonifácio. Uma mulher que ajudou muita gente a fugir, né? Uma mulher que arriscou sua vida para salvar a vida de outras pessoas. Então a gente empregou esse respeito e ela entendeu. É o que a gente chama de heroína, porém as pessoas não costumam falar dessa forma como se deveria, né? Se a gente fala de heróis, por que não falar das heroínas, né? Essa é a verdadeira heroína que a gente tem no Brasil e no Mato Grosso. É a verdadeira heroína, porque você saber que numa época que você viveu, que você faz parte de uma rede, que a Mãe Bonifácia fez parte de uma rede que a pessoa fugia, alguém levava, alguém escondia e chegava até ela alimentava e fazia a pessoa conseguir ter êxito na sua fuga. E se ela fosse pega, qual seria a sentença dela? A morte, então, no mínimo, né? Então, qual herói teria coragem de fazer isso? Qual heroína é ela? Então, por pessoas que ela não conhecia pessoalmente, que não eram os amados dela, não é? Porque filhos ela não teve, né? Então, Exato. ela se arriscou mesmo, colocou a vida dela em risco para ajudar outras pessoas. Então, isso aí a gente pode tratar como uma verdadeira heroína. Essa é a verdadeira heroína que o Brasil tem, né? O destaque principal do filme é que usou muita verdade, né? Buscou muito relatos, muitos escritos e pessoas da sociedade que de alguma forma conheceram, né? O avô, a avó conheceram, para poder pegar e finalizar uma história com muita verdade, né? Tanto é que muitas universidades, muitos alunos de universidades, principalmente de história, estiveram presentes no evento e elogiaram bastante lá em Cuiabá por conta de trazer verdade no filme, né? A gente fez uma pesquisa muito bacana, porque assim, geralmente a pesquisa ela vai muito no âmbito acadêmico, ela vai sempre numa questão histórica, né, de historiadores, a gente busca muito referências sérias para se fazer um trabalho como esse. No caso de Mãe Bonifácia foi mais além, a gente foi justamente neste público, porque assim, onde ela viveu em torno, criou-se um bairro, né, o bairro do Quilombo, que foram pessoas ajudadas por ela. Né, que fizeram parte Virou dessa a comunidade rede. dela, Então, a família dela. Isso sobreviveu ao tempo. Então, passou de geração para geração através da oralidade. Então, quando a gente trouxe essas histórias para o filme, eles se identificaram na hora, porque é justamente aquela história que o avô contava pro neto, que o neto, né, passava para frente, o avô contava pro pai, o pai pro filho, enfim, então a gente ficou muito fiel ao que estava dentro do coração e do imaginário do Mato Grossense, né? Então eles elogiaram muito isso, poxa, ficou algo poético, mas ao mesmo tempo é o que a gente queria contar. Muito bacana que parecia até um nó aqui, né, entalado na garganta deles, que foi conseguiu libertar um grito. Isso foi muito elogiado pelo público lá, porque eu vi isso do meu avô, era essa história dela, então é muito bacana isso ter conseguido acertar, né? E uma das coisas que a gente fez foi um acerto nosso no roteiro, porque quando a gente começou a fazer o roteiro, eu fiz o roteiro e tinha um outro roteirista, que é o Perseu,
E a gente chegou no final do roteiro e aí a gente falou assim, não, a gente precisa fazer isso aqui do zero. A gente precisa trazer uma mulher pro roteiro. Como que 2 homens estão escrevendo a história de uma mulher, né? E ele, poxa, é verdade. A gente trouxe aí entrou uma outra autora. mulher, uma outra roteirista no projeto, que foi a Oz. Aí ela mudou completamente a nossa percepção. E o filme ficou muito lindo, muito interessante, sensível. Então, assim, a gente foi um acerto e tanto, corrigido a tempo, né? Então, por isso que eu acho que funcionou bem. Que legal. Salles, você fica um minuto com a gente, toma um gole d'água, a gente quer pro seu filme agora. O maior público possível, né? Todo cineasta ele quer mostrar a sua obra e quer que a obra chegue, né? Você quer que todo mundo veja. Todo mundo veja. Mas se não for possível, eu gostaria muito que ele chegasse à rede pública de ensino, a estudantes, né? Porque ali começa você entender a sua história, principalmente a história de Mato Grosso. A gente gostaria muito que ele chegasse, fizesse parte, pelo menos uma sessão, para o público poder assistir, se identificar, entender que essa história, porque assim, até mesmo em Cuiabá, quando eu fui no Parque Mãe Bonifácia, eu conversei com 4 pessoas, 3 não sabiam o que era Mãe Bonifácia. Eles sabem o nome do parque, mas não sabiam o que era. Apenas uma pessoa sabia, não profundamente da história, né? Ela, inclusive, ela achava que era da época bem recente. Eu falei, não, eu comecei a explicar a história. Então, a gente gostaria muito que chegasse esse público, sabe? Porque aí faz sentido, né? Sim. Você tá construindo com a nossa juventude a história de Mato Grosso, resgatando aquilo que está sendo esquecido. Né? Então, realmente está se perdendo, está se passando o tempo e as pessoas não sabem da sua própria história. A gente tem que valorizar a nossa história. Então, o filme ele vai para primeiro, a gente vai fazer um circuito de festivais agora, né? Depois dessa sessão. A gente faz mais algumas sessões, a gente tem que cumprir um cronograma que a gente traçou com a Cecel, né? Inclusive, a gente queria fazer uma sessão para mulheres do isso assentamento devido do Jonas ao patrocínio Pinheiro. do filme, inclusive, que vocês precisam cumprir. Perfeito. A gente precisa levar, eu queria levar para mulheres do assentamento do Jonas Pinheiro, uma sessão para elas, uma sessão para o pessoal, os alunos do IFMT, e ele vai cumprir depois disso. Primaverinha também é uma opção? É uma opção interessante. Aí a gente vai para o circuito de festivais, ele leva 1 ano, né, de mais ou menos, porque onde o filme faz o currículo é aí. Ele pode ganhar premiações, seleções. Inscreve, se passar, já é um lucro aí, já é no um caso. lucro, porque a gente participa de festivais, por exemplo, que são festivais que tem 11 mil inscrições, eles selecionam 60, 50. Então, é o vestibular pesado, não é fácil. E aí ganhar prêmio é mais difícil ainda, aí né? é a coroação. Total. É a coroação. E aí pós o festival, e aí o festival, como eu disse, os festivais que ele vai fazendo esse currículo, ganhando premiação e seleção, desperta o interesse de uma distribuidora, que é o nosso maior gargalo, é a distribuição, né? E essa distribuidora pode fazer proposta que a gente possa levar ele para o cinema, e faz parte de uma rede. A gente aí tem ele entra para o ramo comercial, hoje ele está cultural ainda. Isso, exatamente. Ou vai para o streaming, né? Então ele vai para o streaming, depende muito de como o filme vai ser aceito pelo público. Porque o festival, ele tem 2 vertentes. Ele participa por um critério técnico, são profissionais que entendem, mas tem um público também te avaliando. Que não adianta fazer um filme totalmente 100% na técnica que o público não se agrade. Exatamente. Então é difícil o filme ficar naquelas 2, né, balanças ali. Então a gente está esperando muito que ele faça uma boa trajetória, né? Uma boa trajetória, para que depois a gente possa entregar para o público geral, mas a expectativa é geralmente em torno de 1 ano. As pessoas ficam assim, poxa, cadê o filme? Mas ele tem que fazer esse currículo mesmo. A gente estava esperando aqui já, nesses teores aí, cadê o filme, né, Salles? Que bom que Sorriso vai ter essa oportunidade, né? Amanhã e domingo, então, né, para assistir, gratuitamente. Isso, reforçando, amanhã, a partir das 19 horas, tem um cerimonial ali, a gente vai agradecer, né? Tem empresas locais que nos apoiaram, né? Sim. E a gente, depois aí 19h30 começa a primeira sessão, e aí depois, no sábado, é a sessão um pouco mais cedo. No domingo, no caso. No domingo, é mais cedo às 18 horas. Perfeito, lá no Centro de Eventos do Rota do Sol. Após estreias aí, o filme vai seguir seu caminho. E o Salles, que caminho como cineasta segue o Salles agora? Olha, eu não sei se eu tenho autorização para fazer isso ou não, mas assim, eu estou sempre contando história de mulheres, né? Porque eu sempre vejo muita força nas histórias das mulheres, porque vocês vencem muitas batalhas e muitos preconceitos para se ganhar um destaque na sociedade. Sem dúvida nenhuma. Então eu estou sempre muito apaixonado nisso em contar essas histórias, porque a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona. Até vale lembrar que eu gosto sempre de registrar isso. Quando a gente foi fazer o filme Mãe Bonifácia, a gente estava pedindo os orçamentos e sempre tinha um homem e uma mulher na equipe. A gente sempre fez muito isso.
E a mesma função, as mulheres estavam nos passando o orçamento de 40% mais barato, porque era o que era praticado. E aí a gente devolvia, não, o seu cachê vai ser este. Mas como assim? Eu falei, porque a gente está pagando para os homens este valor. E daí E vocês igualaram. A gente igualou, porque era uma prática que até no próprio cinema estava acontecendo isso. A gente corrigiu isso. E a CECEL, a gente até apresentou a proposta para a CECEL para que ela coloque isso, que exija de alguma Como forma regra. isso. Que E eles bom. aceitaram, vão colocar isso como critério de avaliação Perfeito. para valorizar, né? Então a Sim. gente está sempre focado nisso. Agora, respondendo a tua pergunta, eu tenho muita vontade de contar a história da Dona Maria. Dona Maria, que foi a primeira moradora de Sorriso, né? Então eu já estive um primeiro contato com ela, a gente conseguiu fazer um contato porque a gente fez uma homenagem para ela na praça, né? Como a primeira moradora. Essa mulher tem muita história para contar. Inclusive, ela vai vir aqui na semana que vem. Que Aí, bacana. ó, Pra tá uma confirmado, entrevista. então. Pessoa maravilhosa. Entranhada com a história de Sorriso. Salles me contava aqui nos bastidores. Eu pedi para ele, afinal de contas, ele fez um documentário, para quem ainda não sabe de onde vem o nome Sorriso. Foi num desses trabalhos que isso ficou claro, né, Salles? Isso, eu fiz um documentário chamado A Origem do Sorriso, que ele explica justamente como surgiu o nome de Sorriso, né? Eu entrevistei as 10 primeiras famílias que estavam naquela noite da criação do nome de Sorriso. E em diferentes momentos, todos eles contaram a mesma história, né? Aí você viu que foi isso mesmo, né? Porque há várias versões desse surgimento do nome, né? Inclusive a versão do riso, que vem do arroz, ele surge 10 anos depois da criação do nome de Sorriso. Ah, Então, então já- que é a mais, ela é mais bonita, interessante de falar. difundida, Porque a talvez. história de Sorriso é assim, eles estavam num churrasco, uma confraternização, todo mundo reunido, decidiram colocar o nome na cidade, seu Claudino França apresentou o nome, a gente está tudo aqui feliz, sorrindo, por que não Sorriso? Eles aceitaram o nome de Perfeito. Sorriso. Então, bom, isso é o que as famílias que eu entrevistei contaram, né? E está registrado nesse documentário. Está registrado. Que legal, Salles, que bom receber você aqui hoje, uma satisfação, parabéns. Que tenha certeza, você falou aí, se tem ou não autorização das mulheres para falar das mulheres, tenho certeza que todas dirão junto comigo, você nos representa nesse aspecto e fique à vontade para contar essas histórias de mulheres fortes que fazem a diferença, como você tem feito aí, que bom. Bom, fico feliz, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É sempre bom estar falando de cultura, sempre bom estar falando de cinema, principalmente da força da mulher através do meu trabalho, que eu sempre destaco isso, né? Porque o cinema surgiu dentro de mim através de minha mãe, Aí. uma mulher muito forte, que sempre gostava muito de assistir filmes, então foi ela que me contaminou com o cinema, né? Que legal, Então eu agradeço, parabéns. obrigado, eu agradeço demais a oportunidade, o espaço de vocês, convido todos para prestigiar o cinema de Sorriso, a acompanhar o filme Mãe Bonifácio, o primeiro longa-metragem da história de Sorriso. Que legal. Amanhã, portanto, a partir das 19 horas no Centro de Eventos, domingo, a partir das 18 horas no Centro de Eventos. Obrigada, Salles. De novo, parabéns. Sempre portas abertas aqui, viu?